Bom, seguindo a nossa conversa a respeito das instituições sociais, eu queria agora apresentar para vocês a ideia da linguagem como uma instituição social. Em geral, a gente tem o hábito de acreditar que uma instituição social tem que ser sempre alguma coisa mais palpável, mais concreta, mais tangível, como a igreja, a escola ou a família. Mas a linguagem, ela também é uma forma de instituição social, e por quê? Porque a linguagem, ela é um importante fator de coesão social. Se existe algo que é fundamental para definir a cultura de um determinado grupo, esse algo é justamente a linguagem. Nós costumamos dizer que pessoas que falam a mesma língua, que dominam a mesma linguagem, acabam, na verdade, pensando do mesmo modo. A linguagem, então, é uma forma de moldar o nosso pensamento. Para você entender isso, a gente pode recorrer a um exemplo bem simples, comparando aí três idiomas. Vamos pensar em determinadas palavras do português, do inglês e do francês. Bom, em português, se eu quiser designar o carneiro, o animal, eu vou utilizar justamente esta palavra, carneiro. Pois bem, em inglês eu diria sheep, em francês eu diria bélier. Pois bem, se eu quiser designar a carne de carneiro, aquela que serve justamente para que as pessoas se alimentem, em português eu vou continuar utilizando o termo carneiro. Mas vejam que interessante. Em inglês eu passarei a utilizar mouton e em francês eu passarei a utilizar mouton. O que significa isso? Significa que em inglês e em francês existem certas distinções que não existem em português. Em português, para eu saber se o carneiro é o animal ou é o alimento, eu vou necessitar de um determinado contexto. Enquanto em outros idiomas eu tenho uma distinção que se dá no interior da língua. Ora, o que isso significa? Que, na verdade, aprender inglês ou aprender francês não é como muita gente pensa aprender novas palavras. Vocês notam que aprender uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar o nosso raciocínio, fazendo distinções que até então nós não estávamos acostumados a fazer. É por isso que a gente diz que o nosso idioma materno, e nesse caso esse idioma materno é o português, ele vai moldar o nosso pensamento. E é isso que justifica a ideia de que a linguagem funciona assim como uma importante instituição social. Bom, mas não é só a linguagem que me interessa agora. Existe uma outra instituição social que merece a minha atenção, que é a propriedade privada. Bom, aqui a gente pode retomar aquela ideia da consciência coletiva do Durkheim. Nós fomos educados para acreditar que a propriedade privada é algo absolutamente natural. Tanto é assim que veja o que diz um trecho da Constituição Brasileira, mais especificamente, artigo 5º, inciso 9º. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Bom, é claro que essa noção de casa aqui, ela é ampla o suficiente para poder ser quase sinônima de propriedade privada. E veja que a Constituição brasileira, que trabalha justamente com os valores que são institucionalizados na nossa sociedade, considera a casa um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar na casa de ninguém sem consentimento do morador, a não ser em caso de delito, de crime, ou de desastre. E mesmo um oficial de justiça, por uma determinação judicial, só pode fazer isso durante o dia.
Ora, isso significa que a propriedade privada foi se constituindo como uma instituição social. Por quê? Porque ela exerce um poder de coerção sobre o indivíduo. Ela molda a nossa forma de pensar e agir na sociedade. Agora, essa noção de propriedade privada, ela não existe em sociedades, digamos assim, não capitalistas. Por isso que a gente vai dizer que a propriedade privada, ela é uma instituição fundamental desse mundo capitalista moderno. Muitas vezes, ela é também a base da estrutura de classes, o que faz com que alguns pensadores, alguns filósofos, é o caso de Jean-Jacques Rousseau, tomem a propriedade privada como origem das desigualdades sociais e econômicas. Ok? Bom, a partir do que eu falei, eu acho que já dá para a gente tentar fazer alguns exercícios. Há mais 2 exercícios para verificar como é que anda o seu aprendizado. Vamos lá?